É uma satisfação muito grande estar em mais uma aula com você, aula número 5, parte 4, do treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. Se você vem acompanhando todos os detalhes, todas as informações, os materiais complementares, eu tenho certeza que a sua cabeça já começou a olhar para esse tema de uma forma muito diferente. Você já começou a sentir a importância de entender a fundo esses assuntos espirituais e a forma como a Bíblia apresenta a história da humanidade é única. E talvez você já tenha percebido isso, tá? Por exemplo, logo no início dessa lição número 5, eu comecei a falar sobre a Bíblia, alguns dados interessantes sobre a Bíblia. Também falamos sobre algumas informações arqueológicas. Enfim, depois falamos sobre o conceito de certo e errado, como a Bíblia chegou até nós, que foi a aula anterior. E nessa aula agora, nós vamos dar continuidade falando um pouco mais profundamente sobre as profecias bíblicas. Tudo isso por quê? Porque eu quero que você comece a avaliar, certo? A precisão desse livro, a profundidade desse livro. Que ele realmente é um livro sobre-humano. Está muito além daquilo que os humanos poderiam produzir. E nessa parte de hoje você vai ver justamente isso, a questão das profecias, que é algo que cria um abismo entre esse livro sagrado e todos os outros livros criados por humanos, sob inspiração de outras criaturas, eu posso dizer para você. Ok? Então se prepara, porque essa aula está muito legal. Claro que essa aula aqui, ela é uma aula sequencial. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu não recomendo que você assista a essa aula aqui. Primeiro volta lá no módulo 1, onde eu estabeleço toda uma base, certo? Do que vai ser o nosso treinamento, tudo que vai acontecer. Depois, o início do módulo 2, enfim, para que você possa ir colocando as peças do grande quebra-cabeça nos seus devidos lugares. Senão você vai achar que teu amigo aqui bateu a cabeça na guia, tá meio louco, você tá entendendo? Saiu fora da caixinha, como alguns falam, e na realidade não é isso, tá? Por isso é essencial, para que você entenda o treinamento, o grande segredo revelado, que você assista do início e inclusive os materiais complementares, porque tudo isso vai dando estrutura para você. Por exemplo, nessa questão da Bíblia, nós estamos no quarto vídeo, na quarta aula, para ajudar a pessoa a entender o que é esse livro. Por que ele foi tão perseguido? Entende? Por exemplo, na primeira aula sobre a questão Bíblia, eu dei algumas referências em inglês, claro, ajudei como você vai traduzir as informações do vídeo, mas é uma sequência de padrões de evidências, onde pesquisadores, certo? Muitos deles nem são cristãos, mas foram analisar para ver se a Bíblia realmente é um livro confiável. E eu posso falar para você, é de cair o queixo. Então isso tudo vai ajudar você a analisar de uma forma muito clara esse livro em comparação com os outros e se dá para confiar realmente nesse livro como um guia, como uma carta de um pai amoroso para os seus filhos, ok? Então, na aula anterior nós vimos sobre como a Bíblia chegou até nós, né? Um milagre de preservação divina, o simples fato de você hoje conseguir pegar uma Bíblia, abrir no teu smartphone, ou pegar uma Bíblia impressa, ler essa Bíblia, já é um milagre. Por quê? Porque tentaram destruir, foi o livro mais perseguido de toda a história humana. E tem um porquê, você vai ver nas próximas aulas, tá? Bom, antes de nós iniciarmos então a parte 4 da aula 5, gostaria de dar mais uma vez alguns lembretes. Se você quiser baixar essa apostila aqui, onde estou me baseando nesse estudo, é só você entrar dentro do portal da Eduz e lá você vai ter todas as informações para você baixar. O link para acessar o portal está abaixo desse vídeo aqui, aí no YouTube, ok? Só você clicar aí, vai fazer um breve cadastro gratuito e você vai ter acesso a todas as informações aqui. Todos os links para ficar mais prático, para você poder clicar, já abrir nas referências adicionais que eu vou citando à medida que as aulas vão acontecendo, tá bom? Muito bem, uma outra coisa é que no final dessa aula também você vai ter um exercício para
retenção, ajudar você a tirar maior proveito, então, da aula, entendeu? Recomendo que você faça, porque é algo assim que vai ajudar você a ir digerindo melhor cada conteúdo que está sendo disponibilizado. E por fim, se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, certo? Vai ter um link dentro do portal da Eduz também, ok? Muito bem, então a aula 5 que nós vamos iniciar é uma aula muito interessante, tá? A parte 4, autoridade da Bíblia, que nós estamos falando, mais dados históricos e profecias. Por que eu estou fazendo questão de disponibilizar tudo isso? Para você poder ter uma visão ampla do alto sobre esse livro. Livre das crenças, livre dos preconceitos que as pessoas acabam fazendo. E você vai ver que é muito legal essa questão aí das profecias. É algo único, tá? O que você vai ver aqui, ó? A Bíblia, a obra viva de Deus que desafia a história e transforma o futuro. Desafia a história e transforma o futuro. E não poderíamos esperar menos de um livro que é intitulado como Palavra de Deus, certo? Como a carta de Deus para os seus filhos. E depois, a parte 2, profecias, o selo sobrenatural. Aí é de arrepiar. Aí você começa a ver algo único nesse livro. E você vai entender o porquê que ele é tão perseguido, tá? Então vamos lá? Bom, mas para a gente começar, o que nós fazemos em todas as aulas, né? Vamos fazer uma oração, certo? Pedindo então a orientação de Deus sobre o estudo que nós iremos fazer agora, tá certo? Eu vou fazer aqui. Senhor Yahvé, nosso amado Deus, grandioso Criador e Pai amoroso, como é prazeroso, como é gostoso podermos sentir a Tua presença em nós, Pai. Que cada ouvinte aqui, que cada pessoa que estiver estudando esse material possa se concentrar agora e sentir a Sua presença. Atue no coração de cada pessoa sincera, Pai, para que consiga enxergar, para que consiga ver que existe algo único colocado na Sua palavra e algo muito simples, para que a humanidade pudesse entender quem é o Senhor, para que a humanidade pudesse entender qual é o seu propósito, como é que nós estamos ligados a esse propósito e como efetivamente esse propósito será cumprido quando o Senhor Jesus, o teu amado Filho, voltar para poder restaurar todas as coisas. Nós desejamos muito fazer parte de todo esse processo. Por isso, abençoe, Pai, a nossa vida. Abençoe cada presente, cada pessoa que está estudando com o coração sincero, com o objetivo de aprender de verdade como adorar o Senhor. Por isso, abençoe cada pessoa, Pai, que estiver acessando esse material, para que ele perceba que existe algo realmente único nesse livro e que tudo que nós estamos fazendo é para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. Por isso, pedimos humildemente o teu Espírito sobre cada um de nós. Abra a mente das pessoas, abra o coração das pessoas, abençoe-as em sentido espiritual, para que elas sintam realmente a profundidade da tua palavra e da forma como o Senhor deseja que as pessoas o adorem. Por isso, de coração, nós nos expressamos e o Senhor sabe que fazemos isso no nome do teu amado Filho Cristo, nosso Rei. Amém. Muito bem, para a gente poder iniciar essa aula, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa imagem que eu escolhi aqui, ó. Ciro II, 559, 530 a.C., tá? Por que eu escolhi essa imagem? Você já vai entender daqui a pouquinho, beleza? Então presta bastante atenção agora ao que nós iremos analisar juntos aqui, ó. Então, a Bíblia, olha só que interessante. A Bíblia, a obra viva de Deus, que desafia a história e transforma o futuro. Como é que é isso, Ronaldo? Vamos analisar juntos? Imagine uma rocha inabalável no meio do oceano, enfrentando séculos de tempestade, ondas gigantescas, tentativas incansadas de ser arrancada. Essa rocha qual que é? Essa rocha é a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Que resiste ao quê? Ao tempo, às forças humanas e ao próprio ceticismo da humanidade. Claro que esse ceticismo, depois você vai entender que existe uma razão, tá? E é uma razão que vai além dos humanos, certo? E você vai entender isso daqui a pouco. Não é apenas um livro. A Bíblia é o quê? É um farol, uma carta de amor divina, uma obra que atravessou séculos, não por sorte, mas porque o autor é eterno.
O autor dessa carta é eterno. Por isso que ela hoje está à nossa disposição. Por isso que nós podemos pegar a Bíblia, abri-la e ler de uma forma livre esse livro, ok? Vamos lá. Um livro sob fogo cruzado. Como assim? Desde o momento em que a Bíblia começou a ser escrita, ela se tornou o quê? Alvo de perseguições e ataques. Na antiguidade, inclusive, o imperador Diocleciano, 234 a 305 depois de Cristo, ordenou que todos os exemplares das escrituras fossem queimados. Olha isso. Nós estamos falando em 284, 305 depois de Cristo. E aqueles que as possuíssem deveriam ser o quê? Mortos. Ele erigiu um monumento comemorando o que ele pensava ser a extinção do cristianismo. Mas, ironicamente, apenas 25 anos depois, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Mas é só para você entender, para você ter uma dimensão do quanto essa perseguição cresceu, certo? E aconteceu durante séculos e séculos. Nos séculos seguintes, olha só, mais reis, imperadores, líderes religiosos tentaram restringir o acesso à Bíblia. Isso aconteceu durante todo o período em que a Bíblia foi escrita. Durante a Idade Média, traduções da Bíblia eram consideradas o quê? Heresias. Se você fosse pego com uma tradução da Bíblia, você era um herege. Olha isso. Homens como, por exemplo, William Tyndale. Esse homem, esse cara aqui, espetacular. Quando você começa a entender a história, o que ele fez, tá? Então, William Tyndale deram suas vidas para tornar as escrituras acessíveis ao povo comum. Em 1536, Tyndale foi estrangulado, queimado. Por quê? Porque traduziu a Bíblia para o inglês. Suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Mal sabia ele que sua morte seria semente para que décadas depois a Bíblia se tornasse amplamente difundida em sua língua. Ainda falando sobre algumas expressões relacionadas a William Tyndale, numa certa ocasião, quando o clérigo, ele estava no meio da perseguição, e ele corajosamente olhou para aquele clérigo religioso e falou assim: olha, se Deus me poupar a vida antes de se passarem muitos dias, verás que o homem que maneja o arado saberá mais da Bíblia do que tu sabes. Então aí a gente percebe como que homens, pessoas, usaram a própria vida para defender um livro, porque eles sabiam que não é um livro humano, é um livro que tem um autor divino. E esse homem foi um dos homens assim que amavam a palavra de Deus e queriam disponibilizar a palavra de Deus para o povo comum. Ok? Então vale a pena, inclusive, depois, se você quiser, pesquise mais sobre William Tyndale e a sua tradução da Bíblia para o inglês. Ok? Bom, vamos lá. Na era moderna, os regimes totalitários tentaram fazer o quê? Tentaram silenciar a palavra de Deus, silenciar a Bíblia. Por exemplo, durante o nazismo, Bíblias eram queimadas em praças públicas. Sobre o comunismo, sua posse era punida com prisão ou morte. Olha isso. Ainda assim, a Bíblia sobreviveu. Sobreviveu por quê? Porque não é apenas um livro. Grava isso. Ela é uma mensagem divina, protegida pelo próprio Deus. E é emocionante quando você entende isso. Por isso que é um livro que deve ser amplamente estudado, analisado, respeitado, digerido. Ok? Então vamos lá. Os ataques na modernidade. Então, no passado foram esses tipos de ataque, a tentativa de destruir fisicamente. Hoje isso não acontece de forma literal, tá? A gente não vê isso acontecendo. Só que existe um outro ataque que é tão ou mais cruel do que esse. E a gente precisa ficar muito atento, tá? Os ataques da modernidade. Hoje, a perseguição é mais sutil, mas igualmente feroz. Olha isso. Críticos modernos, usando teorias científicas, teorias filosóficas, tentam fazer o quê? Desacreditar sua autenticidade. Argumentam que a Bíblia está cheia de contradições, que foi alterada ao longo do tempo, ou que seus relatos são meras fábulas. Isso é muito comum. Isso é ensinado por professores em universidades, inclusive. Então,
existem figuras de autoridade que são usadas justamente com esse objetivo, tentar desacreditar, certo? A palavra de Deus diante das pessoas. No entanto, a Bíblia não só resiste a esses ataques, como emerge ainda mais forte. Sua coesão é surpreendente. Escrita por cerca de 40 autores, olha só, 40 homens foram usados para escrever a Bíblia em um período de 1500 anos. Em 3 continentes, em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Ela apresenta uma unidade de mensagem impossível de ser alcançada por esforços humanos. Seria impossível você pegar 40 pessoas, dar um tema para essas pessoas, deixá-las separadas, certo? Inclusive por períodos de tempo gigantescos, a maioria nem se conhecia, e depois juntar essas informações e criar algo coerente. Seria impossível do ponto de vista humano. Por que existe isso na Bíblia? Porque a sua origem não é humana, a sua origem é espiritual. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ela revela o plano de redenção de Deus. Grava isso. A palavra de Deus, a Bíblia, é para mostrar para você que existe um plano de redenção, que a humanidade, embora tenha caído, Deus fez tudo o que foi necessário para que a humanidade pudesse ser restaurada. E nós estamos muito próximos da restauração da humanidade. Por isso que nós precisamos usar o nosso tempo de forma sábia. Porque as pessoas querem que você perca tempo com um monte de coisinhas, com um monte de distrações, e não invista tempo no conhecimento mais sagrado, mais importante. Hoje está uma mania de inteligência artificial, das pessoas deslumbradas com essas coisas e tal. Tudo bem, muito legal. A gente pode aproveitar muito disso. Mas não é isso que vai proporcionar com que a sua vida, a vida das pessoas que você ama, seja eternizado. Não são essas coisas que vão proporcionar com que nós tenhamos um relacionamento eterno com as pessoas que nós amamos e com o nosso Criador e com o seu Filho. Por isso que esse livro ele é muito especial e eu desejo muito que você enxergue isso. E acredito que se você estiver acompanhando, seguindo as lições, fazendo realmente aquilo que nós estamos sugerindo, a sua visão sobre esse livro já mudou. E aí, quando você tiver realmente a confiança e tiver as informações e os dados à sua disposição, pode vir cientista, pode vir ateu, pode vir quem for tentar desacreditar. Isso não vai fazer diferença para você. Porque você já vai estar com a sua fé bem solidificada, numa rocha mesmo, ok? Olha só, mais do que palavras de inspiração, a Bíblia é comprovada pela ciência, pela história, pela arqueologia. Olha isso. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, inclusive logo na primeira parte do tema Bíblia, autoridade da Bíblia, nós já falamos sobre algumas descobertas arqueológicas. E essa do Mar Morto, em 1947, são um exemplo extraordinário. Datadas de mais de 2000 anos, eles confirmam que o relato bíblico permaneceu virtualmente inalterado. Isso é incontestável, contra fatos não argumentos. Isso significa que a Bíblia que temos hoje é a mesma que inspirou os primeiros cristãos. Porque Deus fez questão de fazer com que as informações, certo? Da sua palavra, desde o início, fossem preservadas, para que os cristãos pudessem ter confiança e para que os cristãos do passado pudessem ter confiança e para que os cristãos da atualidade também pudessem ter confiança, ok? Agora nós vamos analisar algo que é, assim, indiscutivelmente, a coisa mais incrível, mais poderosa que existe nesse livro sagrado. Profecias, o selo sobrenatural. Isso aqui é espetacular. Se há algo que separa a Bíblia, olha só, de qualquer outro texto, grava isso. São suas profecias. Imagine um relógio divino marcando eventos com precisão sobrenatural. Às vezes séculos ou até milênios antes deles acontecerem. Deus usa as profecias para mostrar que Ele não é apenas o Criador do universo, mas também o Senhor de toda a história. Deus ele é atemporal, Ele não está preso ao tempo. E Ele, de uma forma assim incrível, já colocou tudo realmente, tudo que vai acontecer. Usando a sua presciência, Ele fez questão de registrar para que nós
pudéssemos ter confiança nas suas palavras. Vamos ver alguns versículos, inclusive eu te incentivo a abrir a tua Bíblia online, para que você possa acompanhar, inclusive o contexto, se você quiser, dos versículos que nós iremos ler. Combinado assim? Então vamos lá. O profeta Isaías escreveu em Isaías capítulo 45, versículos 9 e 10 o quê? Eu sou Deus e não há outro. Anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Olha que incrível, não é maravilhoso essa expressão? Bom, vamos ver alguns exemplos então de como Deus faz isso. Ele fez isso e continuará fazendo isso. A queda de Tiro, segundo o relato de Ezequiel capítulo 26, versículos 1 a 14. Leia todo esse contexto, mas eu vou ler aqui o versículo 12 para você, tá? No século VI antes de Cristo, olha só, o profeta Ezequiel previu a destruição da cidade de Tiro, uma cidade portuária aparentemente impenetrável. Olha isso. Para quem estava observando e ouviu essa profecia naquela ocasião, isso aí é balela. Isso jamais vai acontecer, tá? É como se você hoje pudesse falar assim, não, olha, os Estados Unidos vão cair amanhã. Isso ninguém vai acreditar, porque é a maior potência hoje mundial, tá? Então, Ezequiel capítulo 26, versículo 12, o que diz para nós? Diz assim, eles destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu limpá-la-ei e a farei como uma rocha nua. Suas pedras, madeira e pó serão lançadas no mar. Será que isso aconteceu? Será que essa profecia realmente se cumpriu? Cerca de 250 anos depois, quem? Alexandre o Grande conquistou Tiro, ao construir uma passagem até a ilha usando os escombros da cidade. A precisão desse cumprimento é tão extraordinária que críticos argumentam, sem evidências, que a profecia deve ter sido escrita após os fatos. Deu para você entender? É maravilhoso quando você começa a entender isso. Mas manuscritos antigos confirmam a sua autenticidade. Então, essa é uma das profecias, cumpridas, comprovadas, inclusive arqueologicamente. Segunda profecia, o advento do Messias, segundo Isaías capítulo 53, tá? 700 anos antes de Cristo, quase 1000 anos, Isaías escreveu em detalhes impressionantes o sofrimento do Messias. Isso está em Isaías capítulo 53, versículo 5. Abra depois e leia todo o capítulo 53 de Isaías, tá? Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Bom, Jesus Cristo, ele cumpriu cada detalhe dessa e de muitas outras profecias. Existem centenas de profecias que se cumpriram em Cristo, tá? A sua rejeição, morte, ressurreição, todas elas foram registradas não apenas na Bíblia, tá? Mas também por historiadores como Flávio Joséfo. Sua vida e obra continuam a transformar bilhões de pessoas até hoje. Então essa foi a segunda. Depois você vai ver mais detalhes sobre essas centenas de profecias que se cumpriram no Cristo. Mas tem uma outra, de Isaías capítulo 44, versículos 28 até o capítulo 45, versículo 1. A queda de Babilônia e o nome de Ciro. Essa daqui é de arrepiar. Por quê? Isaías declarou que Babilônia seria destruída e nunca mais seria habitada. Ele também mencionou o nome de Ciro, que seria o libertador dos judeus, porque na ocasião os judeus estavam presos em Babilônia, tá? 200 anos antes do seu nascimento. Inclusive já falamos um pouquinho sobre isso. Isaías 44, 28, ele falou assim, Digo de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ciro. Em 539 a.C., Ciro desviou o rio Eufrates e invadiu Babilônia de forma inesperada. Suas ações, confirmadas pelo cilindro de Ciro, que a arqueologia depois confirmou, cumpriram a profecia com exatidão. Babilônia permanece em ruínas até hoje, apesar das tentativas modernas de reconstrução. Isso aqui é muito interessante, porque se você pegar as profecias, você vai ver que isso daqui é que chega a arrepiar. Tá, mas se cumpriu, beleza.
Agora, uma coisa é se cumprir, outra coisa é continuar se cumprindo. E no caso de Babilônia, se você analisar a profecia inteira, lá no capítulo 44, 45 de Isaías, ali além de mencionar que ela seria subjugada, que ela seria destruída por um outro conquistador chamado Ciro, que nem havia nascido na ocasião, a profecia ainda menciona que Babilônia nunca mais seria reconstruída. Se você pegar um avião, sair aqui do Brasil e ir lá para o Oriente, você vai chegar lá e você vai encontrar o que no lugar que existia aquela potência? Ruínas. Até hoje, ela se encontra em ruínas. Continua cumprindo a profecia bíblica. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, Saddam Hussein até tentou iniciar um processo de reconstrução. Acabou. Aquilo não foi para frente. Porque Deus disse, nunca mais ela será reconstruída. Então, quando você para analisar isso, com a mente aberta, sem as lentes distorcidas, sem os preconceitos que eles tentam impor sobre a sociedade, você fala, não, esse livro, ele realmente é único. Está fazendo sentido para você? Está gostando do conteúdo até agora? Então vamos dar continuidade. Transformações que desafiam o ceticismo. Então vamos lá. Ao longo da história, céticos e acadêmicos tentaram refutar a Bíblia. E continuam até hoje, tá? Nas universidades, não, porque a gente sabe mais, porque não sei o quê. Não sabe, desculpa, mas não sabe nada. Eu vou falar para você. Relacionado com isso, não sabe nada, tá? Muitos se renderam, desses que tentaram refutar a Bíblia, muitos se renderam às evidências. Por isso a pessoa tem mente aberta. Ela é sincera, porque tem muita gente que não é sincera. Ele quer saber de continuar enganando, porque tem prestígio, tem um monte de coisa envolvida. Porque quando você reconhece isso, você perde credibilidade diante do meio acadêmico, você perde prestígio e muitos não querem perder. Então eles querem continuar dando a impressão, certo? De que aquilo realmente é assim. Por quê? Porque eles não querem perder o prestígio que eles acabaram alcançando. Sir William Ramsay, olha que interessante, inicialmente ele era um crítico da palavra de Deus, se tornou defensor após encontrar consistência histórica nos escritos de Lucas C.S. Lewis, que antes ridicularizava o cristianismo. Ele declarou assim, a Bíblia é um mapa fiel da realidade. Grava isso. Bíblia é um mapa fiel da realidade. Quem falou isso? Uma pessoa lá do cafundó do Judas? Que não tem conhecimento nenhum? Não. Sir William Ramsay e outras pessoas de autoridade para falar, que eram críticos, chegou à conclusão qual? Depois de analisar evidências, a Bíblia é um mapa fiel da realidade. Então, se você quiser realmente um mapa fiel da realidade, esse é o livro. Por isso que eu me baseei na questão cronologia, como nós iniciamos no início do módulo 2, na questão de onde nos encontramos na corrente do tempo, na questão de cronologia, justamente as informações que a Bíblia apresenta. Porque são muito precisas, são extraordinárias. Na antiguidade, cientistas como Francis Collins, que liderou o projeto Genoma Humano, olha isso, não é tão antigo assim, também abraçaram a fé, reconheceram uma coerência entre a ciência e a mensagem bíblica. Então analisa você também, tá? A palavra viva que transforma corações. A Bíblia não é apenas um livro do passado, ela é uma obra viva. Grava isso, a Bíblia é viva. Ela revela nossa condição, expõe nossas falhas e aponta para a graça de Deus. Suas profecias não apenas validam sua autenticidade, mas também nos convidam a confiar no autor da história. Isso me emociona. A Bíblia, quando você começa a analisá-la em profundidade, é um convite para que você confie no autor de quem escreveu. E no caso não foram humanos. Aliás, humanos escreveram, mas os pensamentos de Deus. Assim como uma rocha no mar, a Bíblia permanece firme, inabalável e continuará a ser um farol de esperança e transformação para todos os que nela confiam. Segundo o Salmo, capítulo 119, versículo 105, né? Ali diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é exatamente isso que a gente percebe à medida que a gente se aprofunda nos nossos estudos sobre a Bíblia, tá? Bom, Ronaldo, de onde você tirou essas informações para fazer essa aula? Vou mostrar aqui para você, fontes para exploração profunda. Quer se aprofundar? Pega esses livros que eu peguei.
Manuscritos do Mar Morto, ó, evidências extraordinárias da precisão bíblica. Tá? Coloca no Google, você pode entrar, tem material impresso, tem material digital para que você possa avaliar. Depois, cilindro de Ciro, o marco arqueológico que confirma a profecia. Flávio Joséfo, talvez você já tenha ouvido falar nele. Relatos históricos sobre Jesus e o povo judeu. Evidências que exigem um veredicto, de Josh McDowell. Francis Collins, A Linguagem de Deus. E o outro livro, Biblical Archaeology Review. Biblical Archaeology Review. Publicação confiável sobre descobertas arqueológicas. Então, todos esses materiais são materiais complementares que, se você quiser, você pode então estudar, porque foram em cima desses materiais, desses livros, que eu desenvolvi essa aula aí, ok? Então, a Bíblia, olha só, não é apenas um testemunho do passado. Grava isso. Ela é uma promessa viva de Deus para o futuro. Por isso que é importante. Ela é superior a qualquer informação hoje disponibilizada por IA. Qualquer informação disponibilizada por quem quer que seja. Por quê? Porque ela é o livro de reconexão entre você e a fonte criativa, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ao lê-la, você não está apenas descobrindo história, mas a própria voz do Criador. Você vai descobrir que o teu Criador, ele ama você. Você vai sentir que ele é o Deus de relacionamento. E nós vamos ver isso mais nas próximas aulas aqui, certo? Então, a Bíblia revela a própria voz do Criador que continua a transformar vidas em todos os campos do mundo. Qual que é a minha dica para você? Abra seu coração e deixe essa palavra eterna moldar o seu destino. Ok? Vamos resumir o que a gente estudou até agora? Então vamos lá. Nessa aula, a Bíblia é mais do que um livro. É uma obra viva que atravessou os séculos, resistindo a perseguições, críticas e tentativa de destruição. Isso é um fato. Tá? Desde a antiguidade, quando imperadores romanos como Diocleciano queimaram exemplares, perseguiram cristãos, mataram cristãos, até os tempos modernos, regimes céticos têm tentado desacreditá-la. Ainda assim, permanece inabalável, protegida pelo próprio Deus. Por isso que ninguém vai destruir esse livro. Composta por 40 autores, ao longo de 1.500 anos, em 3 continentes e línguas diferentes, sua coesão é um milagre. Descobertas como os manuscritos do Mar Morto comprovam que o texto bíblico permanece fiel ao original por milhares de anos. Sua autenticidade também é respaldada pela arqueologia, como no caso da destruição de Tiro, da queda de Babilônia, cumprindo profecias com precisão, grava isso, sobrenatural. As profecias bíblicas são o selo divino que distingue a Bíblia de qualquer outro livro. Desde a vinda de Jesus Cristo, descrita em Isaías 53, até detalhes históricos, como o nome de Ciro mencionado 200 anos antes do seu nascimento, essas previsões desafiam qualquer explicação humana. Além de sua base histórica e científica, a Bíblia também transforma vidas. Céticos como Sir William Ramsay e C.S. Lewis se renderam à sua verdade, assim como cientistas modernos, reconhecendo a sua harmonia com a realidade. Ela é uma rocha inabalável, um farol de esperança e continua sendo a palavra de Deus, fazendo o quê? Moldando destinos e oferecendo direção para todos os que a abraçam. Muito bem, algumas perguntas para você reforçar, para você gravar aquilo que nós analisamos até agora, tá? Porque foi importante para você analisar o tema, a autoridade da Bíblia, mais dados históricos e profecias. Por que foi importante? Depois, conseguiu assistir o material, ouvir o material, estudar o material como verdadeiro pesquisador, de forma imparcial, ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma? Pergunta número 3. Como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado com alguma coisa que eu falei? Desconfortável com o que você ouviu sobre a autoridade da Bíblia, dados históricos e profecias? Coloca também, expressa o que você está sentindo aí. Quarta pergunta. O que mais tocou você nessa aula? Quais foram os seus insights ao assistir a essa aula? Coloca por escrito, porque futuramente você vai ver a riqueza de informações, de materiais para análise que você vai ter nas suas mãos. Certo? Muito bem. Uma outra
informação aqui, se você quiser apoiar o meu trabalho, para que eu possa levar esse conteúdo para muitas e muitas outras pessoas, tá? E quiser fazer uma contribuição a nível monetário, você pode fazer isso através do meu Pix. Vou deixar o Pix aí, certo? Do Grande Segredo Revelado, só você escanear e fazer o valor que você desejar, tá bom? Desde já, agradeço você nesse sentido também. E vamos agora aos dados finais, tá? Mais alguns lembretes. Se você quiser essa apostila, mais uma vez, o link está na descrição desse vídeo. Uma outra coisa importante, compartilhe esse material com quem você desejar. Teus colegas, teus amigos, teus funcionários, teu patrão, não importa. Leva essa mensagem, porque juntos nós estamos irradiando essa luz que hoje ilumina o nosso coração. E o meu desejo é que você também possa compartilhar e ajudar outras pessoas, pessoas que você ama, para que eles também enxerguem. Puxa, que legal! Realmente é um conhecimento maravilhoso, riquíssimo. Não dá nem para mensurar o valor que esse conhecimento tem. Certo? E se você quiser fazer parte do nosso grupo, lá no Telegram, também os links vão estar abaixo, aliás, dentro lá do portal da Eduz. Tá certo? Bom, na próxima aula nós vamos ver o quê? Aula número 6. Essa aula é imperdível. Nós vamos falar sobre o quê? Ciência religiosa. Deixa eu só subir aqui. Olha só, ciência religiosa. O que nós vamos ver nessa aula? Se prepara, porque essa aula ela está demais. A ciência sem seus princípios. Um monstro com potencial para atrocidades. Olha isso. Você vai ver aqui nessa aula que, embora as pessoas não, porque o cientista, porque não sei o quê, papapá, você vai ver que ela é mais religiosa do que muitas e muitas religiões. Mas como assim, Ronaldo? Talvez você já comece a ficar bravo comigo. Eu vou mostrar, apresentar os dados e depois você me diz se isso que eu acabei de afirmar tem sentido, tem lógica ou não. Por exemplo, ponto 2, cosmologia, astronomia. Se prepara. Depois, ponto 3, cosmologia, astronomia e as expedições espaciais. Por que você está falando isso, Ronaldo? Se prepara. Lembra, ciência religiosa, você vai ver por que eu estou afirmando isso. Quarto ponto, biologia. Na biologia também, Ronaldo. Depois, na tecnologia, a gente vê evidências de... Sim. Depois, ponto 6, a estátua de Shiva no CERN. O CERN é o maior acelerador de partículas do mundo. Está lá na Suíça. Uma ponte entre ciência e espiritualidade. Depois, o 7, Suíça, país de primeiro mundo. Não é país de primeiro mundo? Não, porque é top, porque não sei o quê, os bancos estão tudo lá, aquela coisa toda e tal. O que isso tem a ver com ciência religiosa? Se prepara, porque é muito legal isso aqui. Próximo ponto, o ritual religioso na inauguração do túnel de São Gotardo, na Suíça. Uma tradição ancestral e um símbolo de progresso. O que isso tem a ver, Ronaldo? Se prepara. Lembra, ciência religiosa. Estou frisando isso. Nono ponto, imunização cognitiva. E o 10º ponto, dogmas científicos. Aquilo que não pode ser questionado. Lembra que nas religiões tem dogmas, que se você questionar, você é taxado como herege, como louco, como isso, como aquilo? Como sempre aconteceu desde a formação da igreja por meio de Cristo. Você vai ver que existem dogmas científicos que também têm essa mesma proposta, te ridicularizar. Se prepara, porque essa aula ela vai ajudar você a ter um ponto de equilíbrio. Você vai ver que eu amo a ciência, tá? Depois vai ter uma outra aula falando sobre a verdadeira ciência. Tem a pseudociência e tem a verdadeira ciência, tá? É legal, a ciência, claro, é maravilhosa. Se nós estamos, inclusive, tendo a oportunidade, se você está tendo a oportunidade de me ouvir agora através dessa tecnologia, porque existem informações científicas que contribuíram para isso. Então a gente tem que dar o valor necessário, certo? Mas quando você vê que isso viola princípios eternos do Criador, ok? Por alguns outros interesses, aí a coisa começa a ficar complicada. Por isso que eu quero que você tenha um ponto de vista equilibrado sobre a ciência. Não é que a gente odeie a ciência, de forma alguma. Que alguns já querem não, tá vendo? Porque ele é anticientífico. Não, de forma alguma. Eu quero mostrar para você as informações. Eu cheguei às minhas conclusões. E com essas informações aqui, eu quero que você tenha equilíbrio em relação à ciência. Porque muita coisa, infelizmente, está totalmente distorcido. E por interesses é que foram distorcidos. E eu tenho certeza que se você
humildemente quiser aprender ou estar com esse espírito, você vai tirar muito proveito da próxima aula. Tá bom? Muito bem. Então agora, espero que você tenha gostado, certo? E vamos concluir essa aula número 5, parte 4, com uma oração final, ok? Amado Deus, Senhor Yahvé, mais uma vez nós queremos nos aproximar de forma respeitosa com os nossos joelhos dobrados para agradecer a vida e agradecer essa oportunidade que nos deu de podermos fazer uma reflexão mais profunda sobre a Tua Palavra, Pai, como um livro único, um livro que contém profecias, que contém registros maravilhosos, que contém uma coesão, uma harmonia que chega a arrepiar e que deixa muito claro para nós, à medida que a gente mergulha nisso, que o Senhor realmente é o autor dessa carta. Revela o amor do Senhor, seu interesse em nos ajudar. Que Teu Espírito atue poderosamente em cada um de nós, em especial nos nossos ouvintes, para que eles sintam o tom da verdade, para que eles sintam a Tua presença, para que eles sintam o Teu amor. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa aqui, de cada pessoa sincera que realmente deseja encontrar a forma correta de adorar o Senhor. Que eles possam perceber que existe sim uma forma como agrada Teu coração. E que essas pessoas, Pai, possam fazer isso. Possam analisar esse material e que esse material as ajude realmente a encontrar as respostas que talvez venham se fazendo há muitos e muitos anos. Por isso, abençoe cada pessoa aqui com prosperidade física, com prosperidade emocional, com prosperidade financeira, mas principalmente com prosperidade espiritual. E que continuem crescendo, se desenvolvendo no seu relacionamento com o Senhor. Obrigado do fundo do coração. No nome de Jesus, nós agradecemos sempre. Amém.